Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Souza e vamos para mais uma semana do nosso giro semanal de fundos imobiliários aqui no canal do TC. Tá? Para quem ainda não conhece o programa de giro semanal de fundos imobiliários, a gente traz aí os principais acontecimentos que saíram ao longo da semana e que refletem no mercado de FIIs. Com relação àqueles principais fundos, aos fundos que têm mais cotistas, têm mais relevância, fundos que fazem parte aí da composição de FIIs, em sua grande maioria. Tá? Se é a sua primeira semana aqui, já te adianto que você pode assistir o vídeo inteiro, eu ficaria muito contente com isso, mas a gente também deixa uma funcionalidade para que você acesse aquele fundo que é importante para você. Imaginemos que a gente está trazendo aqui, hoje vão ser por volta de 10 fatos relevantes, mas só um é de um fundo que está na sua carteira. Você clica diretamente lá, vai na minutagem específica, ouve sobre ele. Ou você está querendo fazer uma diligência, estudar, aprender um pouco mais sobre outro fundo imobiliário que a gente está abordando aqui hoje, você quer encarteirar ele, porventura, você clica nele e ouve diretamente aquele fato relevante que é do seu interesse. Então, temos essa funcionalidade. A gente tem gravado esse programa, eu tenho gravado esse programa já são mais de 15 semanas para o TC, programa que tem tido cada vez mais adesão. E eu deixo aqui para você a sugestão para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha o conteúdo com quem você acredita que vai ter relevância, para quem você acha que esse conteúdo pode ser útil, tá bem? Bom, queria também comentar com vocês sobre o programa do TC Premium. O TC Premium é um programa que nós temos diversos recursos para o investidor. Então, tem a parte de imposto de renda, tem a parte de carteiras recomendadas, passando por consultorias mensais, além de outros recursos que são disponibilizados no Premium. Mas eu queria trazer aqui em específico a parte de carteiras recomendadas. Temos 7 carteiras recomendadas, sendo 5 de ações e 2 de fundos imobiliários. As carteiras de fundos imobiliários, nós temos a carteira de FIIs Blend e a FIIs High Selection. A FIIs Blend ela é muito voltada para surfar aí essa retomada da economia. Então, ela tem uma composição maior em lajes, shoppings, tá? Principalmente shoppings aí que a gente tem no nosso portfólio. Ela tem um yield que é acima do yield hipotético que o IFIX distribuiria, tá? E tem tido um desempenho melhor. A carteira começou no dia 3 de março e desde então supera o benchmark. Tá? E quando a gente vai olhar também a carteira de FIIs High Selection, é uma carteira mais voltada para quem busca dividendos. Tá? Você não está tão preocupado com uma retomada da economia, mas você quer muita previsibilidade na geração de renda. Você quer ter ali uma carteira mais defensiva, com que aquele rendimento mensal tenha baixa previsibilidade, aí que a gente acredita, né, pouquíssima chance de ser interrompido através aí dos fluxos de recebíveis, de aluguéis, né, e de receita que o fundo vai ter. Então, ele tem, como eu já comentei aqui, ele tem bastante recebíveis na carteira, são fundos de recebíveis e os fundos de tijolo, em sua grande maioria, de contratos atípicos, tá? Ele tem um yield hipotético já bem acima do IFIX, né? Quase 10% aí acima do IFIX, e tem aí essa característica. Enquanto num a gente tem 13 ativos, no outro nós temos 8, tá? A carteira de FIIs Blend tem 13 ativos, a carteira de FIIs High Selection temos 8 ativos, ambos superam o IFIX, ambos têm um dividend yield maior do que o IFIX, tá? A FIIs Blend começou no dia 3 de março, repetindo aqui, enquanto a carteira de FIIs High Selection começou no dia 15 de março, tá bem? Bem, é isso. E agora vamos aos fatos relevantes, aos comunicados ao mercado, que eu vou compartilhar na tela com vocês. Vamos começar aqui pelo HAA da RED, que é um fundo novo, aí é o RED AAA, tá? Ele só investe em ativos aí que tem esse padrão construtivo, é um fundo novo, recente, mas ele não compõe o IFIX, mas o que eu queria trazer aqui é com relação ao laudo de avaliação, né? O laudo de valor justo do imóvel, né? Foi feito aqui pela CBRE, uma das principais empresas de consultoria imobiliária do país,
e ele trouxe uma atualização no valor contábil inferior ao que temos atualmente em 1,23%, o que refletiu numa variação negativa de 1,21% do valor patrimonial do fundo na data do dia 31 de março, que foi quando saiu esse fato relevante. Tentei procurar aqui o relatório, tá? Esse laudo de avaliação, mas não encontrei. Dei uma olhada aqui na parte do Fundosnet com relação a esse fundo e não encontrei o laudo. Normalmente as gestoras divulgam o laudo, tá? De avaliação do imóvel. O laudo de avaliação, ele tem basicamente, ele é feito anualmente, tá? Ele tem uma periodicidade a ser entregue e é ele que traz o valor exato do imóvel naquele momento, tá? E ele geralmente tem uma duração aí de 12 meses, ele é atualizado a cada 12 meses. Este laudo, ele tem basicamente dois modelos de quantificar ali o valor do imóvel. Tá? O primeiro é o fluxo de caixa descontado e também o método comparativo. É muito interessante a gente observar esses dois métodos, tá? Para a gente entender como é feito o laudo de avaliação, entender quais foram as premissas utilizadas no laudo. A gente costuma aprender bastante com ele. E aí você vê o método comparativo. Algumas vezes são informados quais foram os imóveis utilizados aí na comparação. Aí você tem aí esse método comparativo e depois você tem o fluxo de caixa descontado pela geração de receita do fundo. Então, você que é um investidor iniciante, você que não tem muita prática e está chegando agora e querendo comprar seus fundos imobiliários, pode se atentar ao PVP até mesmo para fundos de tijolo, tá? Obviamente que ele não é garantido, não é a única maneira de precificar um ativo. Tem algumas pessoas, alguns analistas que não gostam muito de PVP para fundo de tijolo, mas a gente pode observar que é uma métrica que tem lá a sua assertividade. Eu, particularmente, gosto de PVP para fundos de tijolo, obviamente que não isoladamente, cumulativo a outros modelos de precificação, mas eu acredito que o PVP traz muitas informações para a gente, que são informações úteis até mesmo no fundo de tijolo. Então, fica a recomendação, pegue um laudo de avaliação e faça a leitura. Eu estou lembrando aqui de um laudo de avaliação agora feito por essa empresa, a CBRE. É um laudo que tem um pouco mais de 70 páginas. Foi feito com relação ao imóvel shopping ali do FIGS, tá? Então, você pode pegar aquele laudo para dar uma olhada e ele está à disposição. Você vai entender o método comparativo que foi feito ali, também a parte de fluxo de caixa descontado. Se você quiser pegar de uma laje, que é mais fácil de você compreender, uma vez que o shopping tem mais variáveis, você pode pegar, são relatórios mais curtos, saíram vários em janeiro deste ano, aí você consegue pegar alguns para fazer uma comparação e entender como é feita toda a precificação. Então, esse é um ponto de interesse que eu queria trazer para você, investidor, com relação a essa parte de precificação de ativos imobiliários, tá? E principalmente, aliás, precificação de fundos de tijolo e laudo de avaliação, valor justo de um imóvel através aí deste laudo, tá bom? Uma pena a Red não ter divulgado ele, eu até procurei aqui, mas não encontrei, mas fica a sugestão para vocês observarem aí e tentar pegar algum outro laudo de avaliação para fazer uma leitura, vai ser de grande aprendizado e de boa importância para vocês, investidores, tá bom? Bom, pessoal, seguindo adiante aqui, vamos falar de HGRU. Bom, o fundo, no dia 10 de maio de 2021, ele comunicou a aquisição de 10 imóveis. E aí, tá, em complemento a esse fato relevante, no dia 10 de maio, sobre a aquisição de 10 supermercados, eles trouxeram as seguintes informações. Tá? Vamos mencionar que essa aprovação, essa compra depende da aprovação do CAD. E ele informa, tá, que no dia 31 foi publicado no Diário Oficial da União o edital referente ao pedido de aprovação apresentado ao CAD, tá, da transação notificada no fato relevante original. E aí, com a intenção de evitar uma assimetria de informações ou equívocos na interpretação dessas informações publicadas, por força do pedido, pelo CAD, inclusive, tá, por força do pedido de aprovação da transação, a administradora esclarece que
As partes da transação são o fundo, como comprador, e o macro atacadista, como vendedor. Os imóveis, eles estão locados para terceiro, eles não são operados pelo macro, mas esses terceiros são grandes varejistas de porte com atuação nacional. Os imóveis estão em Belo Horizonte, Cambé, Contagem, João Pessoa, Juiz de Fora, Natal, São Carlos, Uberaba, Minas Gerais, Uberlândia e Vitória, Espírito Santo. Tá? E até a conclusão do negócio, o macro e o fundo continuarão aí objetivando os esforços, tá? Para superar aí as condições precedentes no CVC. As demais condições de negócio, como o valor de aquisição, pagamento, metragem, valor mensal de aluguel, locatário, impacto na distribuição por cota, será detalhado na conclusão do negócio em fato relevante complementar. Tá? Então, vale mencionar que o fundo HGRU ele já possui alguns imóveis do ramo de supermercados, tá? Ele tem aí pouco mais de 10 supermercados no portfólio, tem também lojas, ali com as lojas pernambucanas, tem 4 universidades no portfólio, tem também um fundo ali, o SPVJ, que também tem ali um atacarejo na composição dele, é um fundo aí restrito, que o HGRU é um dos principais cotistas do fundo, tá? E agora ele tem adquirido estes imóveis, está tentando, né, adquirir estes imóveis que são aí de propriedade do macro e operado por um terceiro, tá? Seguindo adiante, vamos falar aqui de LVBI. Aliás, antes de falar de LVBI, eu quero trazer para vocês aqui a importância de diversificação. Cada vez mais o fundo vem se consolidando como um fundo de renda urbana, através de aquisição de lojas, exposição a supermercados e também exposição às universidades. Aqui a gente observa a importância da diversificação geográfica. Aqui ele tem atuado com pelo menos 5 estados: Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Carlos e Espírito Santo. Na verdade, 6 estados. Então, mais diversificação geográfica para o portfólio, diversificação de imóveis e talvez de locatários. Como a gente ainda não sabe qual é o locatário, pode ser que seja locatários que já têm outros imóveis com fundo, mas no mínimo a gente ganha mais diversificação de imóveis, o que diminui isoladamente a importância de um imóvel ou outro dentro da geração de rendimentos e caixa dentro do fundo, o que é um bom ponto de vista a ser observado. Vamos aguardar aí os próximos fatos relevantes, os próximos passos dessa transação e saindo as informações a gente vem trazer para vocês. Agora sim, seguindo adiante, vamos falar de LVBI. E aqui a gente vai se estender um pouco porque vamos comentar detalhadamente essa transação. O fundo tornou-se titular de ações preferenciais com direito a voto, que representam 70% do capital social da empresa Aratulog, tá? Que é uma empresa de armazenagem. Tá? Vale mencionar que isso aqui é um contrato de compra e venda, né? Então ele informa que ele compra, tá, essa participação da empresa. A Aratulog é titular de direitos aquisitivos de um terreno de área total de 261.447 metros quadrados, situados na cidade de Simões Filho, no estado da Bahia. E lá eles possuem um galpão logístico com construção concluída em maio desse ano, ou seja, foi entregue agora há um mês, tá? Muito recente o imóvel, e tem uma área bruta alocável de 36.576 metros quadrados, ali o imóvel G1, tá? E o segundo galpão, que está em fase de construção, com conclusão prevista para junho de 2022, ou seja, 12 meses. Este galpão vai ter uma ABL de quase 64 mil metros quadrados. Você pode observar aqui a metragem exata, totalizando dessa maneira 100.552 metros quadrados de área bruta alocável nos empreendimentos. O fundo representa então vai ter aí participação de 70.386 metros quadrados, sendo que o G1 ele está 55% locado
através de 3 contratos típicos, tá? Típicos de locação para 3 empresas, uma é Atacarejo, outra é a Solística, que é uma empresa de logística, e a Infra E-commerce, aliás, a Infracommerce, tá? Que é uma empresa de e-commerce. Já o G2, ele está 91% pré-alocado para B2W, tá? Uma das principais empresas de e-commerce no Brasil. E esse contrato vai ser atípico, com prazo de duração de 10 anos. Tá? Desta forma, a gente considera, né? A gente não, o fundo aqui está considerando que a área bruta total construído e em construção da ativo Aratu, o empreendimento encontra-se 78% locado. Aqui já está considerando a pré-locação, tá bom? O valor total da operação vai ser de R$ 196.564,05, sendo que R$ 72.240.000 aproximadamente foram pagos à vista, enquanto que R$ 13.669.000 foram desembolsados em até 30 dias na data da assinatura, tá? Eles serão, então, pagos, né, desembolsados em até 30 dias, e vale ressaltar que tem depósito em conta, depósito em uma conta garantia, tá? Trazendo aqui para o inglês, a gente viu esse termo, escrow account, né, que a gente viu, mencionado já em outros fatos relevantes de outros fundos. Aqui ele trouxe uma terminologia mais fácil. Normalmente, essas contas garantias são operadas por um terceiro que não tem relação ali com a parte compradora nem vendedora, uma conta ali que fica segura, digamos assim. Então, esse dinheiro fica lá até que haja aí o pagamento deste valor, tá? Então, será desembolsado em até 30 dias da data da assinatura, mediante depósito numa conta garantia. R$ 93.851.000 serão desembolsados conforme a evolução em andamento das obras do G2. Ou seja, ele tem um prazo de construção de 12 meses e, a depender da evolução da obra, terá aí o pagamento dessa quantia. Aqui ele não nos informa, tá? Não é informado como será pago e quais são essas condições de andamento. O valor remanescente total é de R$ 16.800.000, que representa a participação do fundo em dívida detida pela Aratulog, tá? O fundo será responsável por aportar recursos para o pagamento de juros de 1,4 ao ano e correção pelo índice do IPCA. Esse financiamento foi constituído aqui junto ao Banco do Nordeste do Brasil, para que a gente tivesse a taxa bem mais baixa. Quisera nós, aí, pessoa física, né, ter acesso a um financiamento com uma taxa de juros tão baixa, de 1,4 mais IPCA, mas, obviamente, a gente compreende, né, aqui que esse é um ativo de desenvolvimento e traz aí um impacto de relevância para a região e faz jus em tese, né, ou na visão aí do Banco do Nordeste, que é um banco aí de desenvolvimento na região, a essa taxa de juros baixa, corrigidas aí pelo índice ao consumidor amplo. A dívida, tá, com o Banco do Nordeste será amortizada mensalmente a partir de junho de 2022 e terá vencimento em maio de 2032. Ou seja, ela passa a ser amortizada com a entrega do empreendimento G2, tem um prazo de 10 anos e os valores aí de taxa já foram comentados, 1,4 ao ano mais IPCA. Considerando o valor total e a área do VBI Log, tá? O custo de aquisição representa o equivalente a R$ 2.792,60 centavos em relação ao metro quadrado da ABL. Então, quase aí 2.800. Note que o valor total ele vai poder ser ajustado caso a área construída do G1 seja acrescida conforme eventual solicitação de futuros locatários, bem como em função da performance de locação das áreas vagas. Ou seja, primeiro, você pode ter uma expansão na ABL, você pode ter também algumas adaptações conforme seja
pleiteado pelos locatários que vierem ocupar as áreas vagas. Tá? Esse é o entendimento que ficou para mim, pelo menos. Aqui a gente também observa que, com relação aos sócios que detêm os outros 30% que sobram da SPE, foi confirmado que o recebimento pelo fundo de um dividendo preferencial mínimo e prioritário por 24 meses. Assim, durante esse período de 24 meses, o fundo não arcará com as despesas relacionadas à vacância e deverá receber a receita de locação sobre áreas eventualmente não locadas. O retorno médio sobre o capital investido, aqui falando de cash on cash, projetado é equivalente a 8,8% ao ano e um incremento médio mensal na receita imobiliária do fundo de 7 centavos por cota nos próximos 12 meses. Pessoal, qual que é a diferença do cash on cash para o cap rate que a gente utiliza? Eu peguei um artigo aqui da Freedom Real Estate Group, tá? É um artigo que está em inglês, e fica aqui o convite para você ver, onde ele explica a diferença de um para outro. E, basicamente, a diferença é que no cash on cash, você utiliza essa métrica, tá? Para entender o retorno do ativo quando ele tem alguma dívida, quando ele tem um grau de endividamento. Quando ele não tem endividamento, você vai usar o cap rate. Quando ele tem ali um endividamento, você utiliza o cash on cash. Fica aí uma métrica mais fácil. Porque no cash on cash, você já está contabilizando o custo da dívida. O valor que você aportar, menos as despesas operacionais e o custo da dívida, dá um retorno de 8,8% ao ano para o fundo. Tá bom? Essa é basicamente uma métrica que você tem. Quando você utiliza o cap rate, você vai pegar ali a geração de receita do imóvel, tá? Você vai pegar basicamente ali o cap rate NOI dele, que é o retorno que ele te dá. O NOI é o quê? Seria o lucro líquido da operação, como se fosse o EBITDA ou EBITDA, como vocês preferirem, do fundo imobiliário. Então, é a receita que ele gera menos as despesas operacionais, você vai ter ali o resultado do fundo. Aí você multiplica aquilo por 12, divide pelo valor de aquisição, e aí você vai ter o cap rate ou cap rate NOI, que é o retorno sobre o valor investido ou o valor daquele imóvel em si. Tá? Então, esse é o cap rate. O cash on cash, você vai incluir a dívida imobiliária ou a dívida que aquele ativo possui. Então, você vai colocar, além das despesas operacionais e a receita que ele gera, você inclui o custo da dívida. Tá? Então, é uma diferença que a gente traz aí para o nosso investidor ter aí o conhecimento. Eu não sabia ali exatamente, fui estudar para trazer para vocês aqui esse diferencial. Fica, então, a sugestão de leitura deste artigo, tá? Trazido aí pela Freedom Real Estate Group. Bom, pessoal, e agora eu quero trazer para vocês aqui o anexo 1 desse fato relevante, que a gente vai observar aqui a importância deste ativo para o portfólio, tá? E aqui eu não vou comentar com vocês esses aspectos de localização, qualidade, governança, locatários, que eu vou deixar para você dar a pausa e fazer a sua leitura, caso queira. Então, dê aí a sua pausa. Eu vou trazer para você aqui, as principais mercados logísticos brasileiros, e o que tem aqui essa marcação em amarelo, tá? São a exposição do VBI, tá bom? Dos 10 maiores mercados do Brasil, o VBI Log tem exposição em 4 deles: São Paulo, Minas, Paraná e Bahia. Tá? Então, São Paulo, Minas, Paraná e Bahia, tá? São aqui os principais pontos em que o LVBI tem. A gente observa também um cenário muito importante, Rio de Janeiro, com quase 3 milhões de ABL, tá? De metros quadrados aí de galpões logísticos, e depois 1,3 milhões, quase 1,3 milhões Pernambuco, o maior centro logístico do Nordeste. Tá? Que é a importância, e vale ressaltar que o Brasil tem uma carência muito grande de galpões logísticos. Tá? Então, um ponto aí para nós levarmos em conta a grande demanda por galpões, até por conta disso a gente vê a dificuldade que alguns fundos logísticos têm tido nessa alocação de patrimônio, uma vez que, dado a baixa quantidade de ativos disponíveis,
a baixíssima quantidade de ativos com um bom padrão construtivo e, inclusive, condomínios logísticos, elevou o metro quadrado negociado em bolsa desses ativos, o que fez com que alguns fundos partissem para o desenvolvimento ou a aquisição com muito mais cuidado. A gente vê que a própria VBI chegou a dar desconto na taxa de administração em decorrência da demora na alocação dos recursos captados na última emissão. Aparentemente já está solucionando esse problema com essa aquisição. E aqui a gente observa a macro-região. Aqui a gente tem Salvador, Lauro de Freitas, aqui tem um galpão da Bresco, Simões Filho, onde está entrando aqui agora este galpão da VBI. Logo depois que a gente tem Camaçari, Dias Dávila, enfim, importantes trechos. Aqui em Camaçari ficava uma fábrica da Ford, foi passada por uma outra montadora, se não me engano, a Sherry. Aqui a gente observa aí a importância desta região para o estado da Bahia, inclusive também para toda a região Nordeste. Tá? E aqui você tem aí de novo, aí para entender melhor essa micro-região, te convido aí a fazer a pausa no vídeo e fazer a leitura com toda a calma do mundo. Aqui são os detalhes do empreendimento, estacionamentos de carreta, estacionamentos de veículo, o cross-docking e a portaria dele. G2 em construção, G1 concluído. Aqui observa a área de terreno e a área bruta locável. A diferença aqui é um ponto importante que permite, em algum momento, que caso seja necessário, poderá haver aí uma expansão da ABL do fundo neste terreno. Pé direito de 12 metros, piso aí com uma densidade de 6 toneladas por metro quadrado, tá? A ABL de docas, número de docas, tá? Sistema de combate de incêndio, aqui as informações que são importantes também para um centro de armazenamento, tá? Como são aí os galpões logísticos. E agora, a parte de locatários. Quem são os locatários? Que são contratos típicos, 3 locatários basicamente. No G1 tem uma vacância de 45%, enquanto que o G2 tem uma pré-locação que traz uma vacância de 9% da ABL. Tá? Aqui alguns pontos para fazer a pausa e leitura também, caso aí tenha esse interesse. De novo, ressaltando que o imóvel se encontra aí 78% locado, considerando o total de 100 mil metros da BL. Valor total da aquisição, aqui são aqueles dados de pagamento que já vimos comentado e algumas fotos dos empreendimentos. Tá? Racional por trás do ativo, cash on cash disponível, tá? E como que vai ficar aqui a carteira de ativos? A gente observa que Extrema vai continuar com a principal composição na carteira, tá? Extrema vai ser aqui o principal ativo. Também observamos aqui, ó, que depois vem Extrema, Jandira, Betim, Araucária e o Aratu, ele está aqui logo após o Mauá. Tá? Deixa eu observar, então, Extrema, Jandira, Betim, Araucária, Mauá e o Aratu com 8% dentro do fundo. Alocação por ativo, tá? Que o percentual de receita Extrema ainda é o principal. Então, é o principal em termos de alocação do PL, o principal gerador de receita para o fundo. O Aratu também terá aí 8% de impacto, tá? Então, ele tem 8% do PL e 8% de impacto na geração de receita. E aqui a receita por inquilino, a gente observa que o principal inquilino do fundo é a Ambev, tá? Bom, são alguns pontos para a gente ver como que vai ficar esse portfólio após essas mudanças, tá? Após aí essa aquisição em específico, tá? Dá para a gente ter uma noção de alguns detalhes da gestora, para a gente ter aqui uma noção mais completa de como vai ficar o fundo com essa alocação. Bom, trouxemos aí a informação completa, agora vamos seguir adiante falando de PATC e RCRB, que é o mesmo fato relevante, e aqui eu vou trazer a informação de que foi concluído o pagamento da segunda e última parcela da aquisição do 20º andar do Setempo Plaza. O valor total da transação foi de pouco mais de 17 milhões de reais,
já havia pago um sinal e agora veio o pagamento do restante, que era um equivalente a 80% do valor de aquisição do ativo. Tá? O Andar encontra-se totalmente locada para a Trisul, e com essa transação, PATC conclui os esforços de alocação do patrimônio, e aí não tem mais ativos, não tem mais caixa basicamente para adquirir, tá? A posição em caixa é apenas para movimentações necessárias da rotina financeira do fundo. Então, vamos ver agora como se dará o fundo após essa aquisição, qual será a distribuição dele. A distribuição dele está aproximadamente de 0,5. Vamos ver com essa aquisição para quanto vai o dividend yield. Tá na ordem ali de 32 centavos, se não me falha a memória, a distribuição deste fundo, tá? Do PATC, que tem cota próximo dos R$60. Tá? E o RCRB comenta que, de fato, o valor da transação foi de R$17.300.000. Foi aí um valor de R$15.000 o metro quadrado. Eles adquiriram um imóvel a R$10.067 aí o metro quadrado, tá? Aproximadamente no ano de 2012. Tiveram aí uma TIR de 13,2% ao ano. Vai ser um impacto positivo de 1,35 por cota nesse ganho de capital, que foi de quase R$5 milhões. Ele vai utilizar aí o principal para reinvestir em ativos core aí do fundo, tá? Ele não vai distribuir o principal, só vai distribuir o lucro. E aqui ele informa que esta estratégia, essa venda está aderente à ideia do fundo, da gestão, da estratégia adotada, que é reduzir a exposição em imóveis nos quais o fundo possui uma menor participação no condomínio. Tá? Ele vai adquirir prédios inteiros ou percentuais mais relevantes do prédio. Basicamente, essa a composição e a aquisição que ele vai fazer. Aqui também tem o Alameda Santos 1800, vale mencionar que nessa rua aqui, na verdade é uma Alameda, na Alameda Santos, o fundo RCRB também tem um imóvel aqui, então vai apenas utilizar o parâmetro de comparação entre os dois. Tá? Aqui tem essa obra em andamento, tá? Com a Alameda Santos, que todo mês eles divulgam aí um comunicado ao mercado, explicando aí o desenvolvimento da obra, que tende a acontecer a entrega no terceiro trimestre desse ano, tá? A gente já está bem próximo aí da entrega, tá numa fase de retrofit, e eles têm aí eles estimam um desempenho operacional para esse imóvel após concluída a reforma e locado em 100%, que vai variar de 15 centavos até 22 centavos por cota, tá bom? E aí ele informa de novo esse de portfólio que ele tem feito, enfim. Basicamente, era esse o fato relevante que envolve a transação. Aqui a gente observa, por fim, aqui só para comentar, já contei no outro fato relevante quando eu falei desse fundo, dessa transação, mas vou reiterar aqui. O fundo ele teve no mesmo período, tá? A CDI teve 8,48% ao ano, o Ibovespa 9,77% e o IFIX 8,67% no período, tá bom? Então, são pontos aí de atenção para nós levarmos em conta. PVBI. Bom, PVBI, ele informa a aquisição, tá? Aliás, aquisição não, ele informa que fez o pagamento de R$ 72.848.422,70, referente aí a 40% do valor total da transação, que tem aí como total R$ 176.461.250 para a aquisição do Union Faria Lima. Está aqui o ativo Union Faria Lima, sendo que o pagamento do saldo remanescente será realizado em duas parcelas, 20% em janeiro do ano que vem e 40% após a emissão do ABITS, que está prevista para outubro de 2023. Tá? É importante destacar que com o pagamento dessa parcela de 40%, o fundo faz jus aí a uma RMG de 6,9% ao ano sobre o capital investido, com término de 12 meses após a emissão do ABITS do empreendimento. Eles estimam
que este impacto do que foi pago vai trazer um impacto, o impacto do que foi pago, vamos lá, vamos voltar aqui. Esse 72.488.422,70 trará um impacto de 4 centavos por cota, tá? E conforme o fundo tenha novos pagamentos, você, cotista, terá um impacto proporcional ao que foi pago na ordem de 6,9, tá bem? Então, aqui a gente tem este ponto de interesse e de incremento na receita imobiliária inicial do fundo, tá? E aqui ele deixa, para mais informações sobre o ativo, União Faria Lima, e é o que eu vou compartilhar com vocês agora, nesse momento, pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês a importância desta aquisição, tá? Eu vou pegar aqui, já vou trazer agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui a gente tem o União Faria Lima. Vale mencionar que esse ativo ele é do lado do ITC, tá? Ele é ao lado aqui, então é um ativo que me fez estudar bastante. Para quem não conhece, o TC fica aqui na Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, tá? O prédio dele fica entre a Horácio Leifert e a Leopoldo, cruzamento aqui com a Faria Lima, próximo aí do Parque do Povo, ao Faria Lima Shopping, Tratoria Fazano e a Ciclovia Faria Lima. Aqui a gente tem o Infinity Tower. Aqui fica o TC, onde está aqui o meu mouse, fica o TC. E aqui fica o Comilança, segundo o Arlindo Nonato, aí, nosso coordenador do TC School, um dos melhores pontos, se não o melhor ponto da Faria Lima para você frequentar, tá? Ressalvada as brincadeiras, de novo, Infinity Tower, para quem não conhece, o União Faria Lima está aqui, bem ao lado do nosso prédio do TC. Eu não estou de lá, estou aqui na minha casa gravando, e aqui fica o TC. Então, é uma obra que eu sempre estou olhando, sempre estou acompanhando. Quando eu vi o fato relevante de aquisição, na hora já me liguei sobre essa aquisição aqui e comecei a acompanhar com mais atenção. Vale mencionar também o tamanho dos fundos. A ABL, tá, Infinity Tower, tem aí uma vacância de 0, são 35 mil metros quadrados, totalmente locados, e tem aqui CSHG, Apple, Goldman, Bloomberg, ABN, próprio Facebook. O Birman tem essa vacância alta, tá? Porque ele acabou de ser entregue, foi entregue aí no terceiro trimestre do ano passado, e 60% foi locado ainda durante a sua construção, segundo aí a fonte da Buildings, tá? Aqui a gente observa o racional de aquisição. Esse aqui é o material de racional de aquisição do União Faria Lima, tá? Trazer aqui alguns outros dados importantes, que são aí os que mais me chamaram a atenção. Valor de locação do metro quadrado, tá? Intervalo de preço, e a média, aqui a gente pega Faria Lima, tem um valor médio de R$ 210 o metro quadrado. A gente observa que o ponto mais barato aqui é a Paulista, com aproximadamente R$ 100 aí, o valor médio de locação, tá? Um outro ponto que tem um valor mais alto, a gente tem aqui o Itaim, o JK, depois Berrini, aqui a gente também tem Marginal Oeste, tá? R$ 170 aqui no intervalo de preço, e a média atual está em 80, tá bom? Então, enfim, aqui a gente tem uma noção do porquê adquirir aqui. A gente observa a importância da região e o valor de metro quadrado no local, tá? Neste ponto da cidade. O Facebook, ele aluga em torno aí de 30% do Birman, 32%, a um custo médio aí de R$ 200 o metro quadrado. Custo médio não, na verdade é o custo de aluguel dele aí de R$ 200 o metro quadrado. Daí aqui ele fala que a Faria Lima é uma das mais disputadas e com menor vacância, tá? Mesmo com o metro quadrado empresarial mais caro para aluguel em torno de 170 metros quadrados, de acordo com o Sila Brasil, tá? Mesmo, ou seja, com esse metro quadrado mais alto, ele tem uma maior
disputa aí o que traz uma vacância reduzida. E esse gráfico aqui é um dos mais interessantes, é com ele que eu vou me despedir desse fato relevante de tese de alocação, onde a gente tem aqui os dados de marginal, tá? Aqui nós temos a região dos Jardins, centro de São Paulo, região da Paulista e outras regiões aqui no mapa em roxo. Aqui a gente observa também que esse outros aqui, ele pega uma região muito extensa, tá? Um geralzão da cidade. Aqui a gente observa valor, taxa de vacância média por região. Então, esse outros, primeiro aqui, centro, aliás, marginal, vacância mais alta agora com 22,5, depois com 18,4 e 18,2 aí, meio que juntos, nós temos a região central e a parte outros. Paulista com uma vacância média de 14,4 e Jardins com 9,6, mas muito por conta da entrega do Birman 32 no segundo trimestre do ano passado, ou seja, a vacância média da cidade para AAA está na casa ali de 21% a 22%. Se em Jardins está 9%, algum ponto da cidade está destoando muito para cima. Então, no momento aí que a gente tem um pouco de incerteza com relação a Lajes, né? Ainda, embora para mim cada vez mais reduzida essa incerteza, alguns players, alguns investidores ainda têm dúvidas, a gente pode pensar em se expor a uma região onde a vacância é mais baixa, a previsibilidade de receita é maior e o valor de locação por metro quadrado também é mais alto. Projeção de vacância, que agora sim, para me despedir, aqui ele estima cenário base, cenário otimista e cenário conservador. Cenário base, que é o que eu vou comentar com vocês aqui, ele tem uma premissa de absorção líquida de 10% abaixo da média dos últimos 10 anos. Então, é essa linha verde. Então, ele traz aqui uma vacância estimada para esse ano de 12%, seguido depois de 9%, 8% em 2023, 5% em 2024 e 2% em 2021. Você observa que o novo estoque na região é muito baixo. Então, ou seja, a gente tem uma barreira de entrada na região, tá? O custo do desenvolvimento lá é alto e também a escassez de terrenos, tá? Então, alguns pontos aí de atenção para a gente ter. Novo estoque aqui é o FL Plaza. Salvo engano, este imóvel ele tem uma participação do XPPR, o União Faria Lima, que tem essa entrega para 2023, depois tem o VN Faria Lima para 2025. Tá? Bom, pessoal, é isso. Vou encerrar aqui essa parte do PVBI e eu vou voltar para os nossos fatos relevantes, dando continuidade aí ao nosso programa, falando agora de outros fundos imobiliários. Agora a gente vai falar de RBVA. RBVA ele comunicou que foi assinado 6 escrituras dos 28 imóveis adquiridos no formato de sale e leasing back, tá? Ele comunica que foi assinadas outras 6 escrituras, tá? Essas escrituras já se encontram lavradas, estando pendente apenas o registro das respectivas matrículas do imóvel. O que acontecia, pessoal? O fundo ele tinha alguns imóveis em situação irregular e quem deve regularizar o imóvel é o vendedor, no caso. Fica aí a sugestão de que o fundo já deveria fazer a aquisição do imóvel, no meu ponto de vista, né, ao menos de um imóvel sem pendências, tá? Aí pode ser que tenha havido algum desconto comercial em relação a essa irregularidade ou não, aqui não é informado, mas a gente observa aqui de praxe, um fundo imobiliário compra um imóvel em perfeitas condições, tanto do imóvel em si quanto das condições de registro dos mesmos, tá bom? Então, aqui a gente tem, aqui ele comunica, tá, que dos 87 ativos do fundo, 61 são regularizados e 26 possuem pendências registrais que impedem ou dificultam a sua transferência para o nome do fundo, sendo que dessas 26 pendências, 17 são de imóveis locados para a Caixa, 8 para o Santander e 1 para o GPA. E aqui ele informa, tá, que conforme o compromisso assinado aí com Santander, estes imóveis são todos aí, aqui a gente vai ver, só confirmar que são todos aqui do Santander, que ele informa
que nos fatos relevantes do dia 29 e do dia 17 foi comunicada a assinatura das escrituras de 7 imóveis localizados em São Paulo e 2 em Belo Horizonte. Aqui ele informa, tá? São agências do Santander, de fato, que tem aí esses endereços. Bom, mas agora a gente observa que as escrituras já se encontram lavradas e só falta aí o registro da matrícula do imóvel. Então, já vem trazendo aí uma tranquilidade um pouco maior para o fundo, para o cotista. Vale lembrar que a regularização, aqui, o fundo reitera, tá? que a regularização é de suma responsabilidade da parte vendedora. Seguindo adiante, a gente vai ver aqui uma venda agora, tá? que eles fizeram, de 2 ativos. A própria RBVA fez a venda de 2 ativos, sendo o imóvel de Juiz de Fora, localizado aí na Avenida Barão do Rio Branco, 2.519, Juiz de Fora, e outro locado, este locado para o Banco Santander, e o imóvel Quitaúna, quase que não sei o nome daqui, imóvel Quitaúna, localizado aí em Osasco, tá? Locado para a Caixa Econômica. Aqui ele informa que o imóvel Quitaúna, ele tem um contrato de locação atípico que vence em novembro do ano que vem, e o imóvel de Juiz de Fora, contrato atípico até dezembro de 22, com vigência até dezembro de 32 na modalidade típica. Ou seja, um imóvel Quitaúna alocado para Caixa, ele vence em novembro do ano que vem. O imóvel alocado para o Santander, o contrato atípico acaba em dezembro do ano que vem e passa a ter vigência contrato típico. Tá? E aí os 2 imóveis foram vendidos. Vendidos por quanto? Acima do custo de aquisição e acima do valor do laudo de avaliação, que foram elaborados em dezembro de 2020. Os cotistas aí, tá? Aproximadamente, tá? Essas operações somadas geram um ganho de capital para o cotista de aproximadamente 2,6 milhões de reais ou 22 centavos por cota. Vale mencionar que o principal, tá, vai ser reinvestido em ativos core do fundo. E aqui nós também observamos que foi recebido um valor de R$100 mil para cada operação, devendo ser o saldo remanescente pago posteriormente, em data ainda a ser comunicada pelo fundo. Ele tem a obrigação de distribuir 95% deste lucro, ou seja, desses 22 centavos, no semestre em que ele receber, tá? Em regime de caixa semestral. E vamos fechar aqui a nossa parte de mercado de fundos imobiliários com comunicado do VISC, tá? Todos os shoppings aí do portfólio, tá? Os shoppings que compõem o portfólio do fundo passam a operar com 74,7% do horário de funcionamento da pré-pandemia. Por que houve essa redução? Restrições ocorridas no Ribeirão Shopping e no Shopping Cristal, tá? Além do Shopping Itacaruna. Então, na semana anterior, era 86,7% do funcionamento em horário de pré-pandemia, em comparação ao horário de pré-pandemia, e agora 74,7%. A gente vê uma redução aí de 12% aproximadamente no horário de funcionamento do portfólio do shopping. E aqui eu peço que você dê aquela pausa marota de sempre para observar o portfólio do shopping, o horário de funcionamento, o status de alimentação, da praça de alimentação, status de cinema e o cap rate NOI, ou seja, aqui o cap rate NOI não, vai o NOI, a importância aí contábil de geração de receita contábil aí de cada empreendimento para o fundo, tá bom? Tá aqui. Bom, é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso programa, até escureceu aqui já. E agora eu vou mostrar para você os dados de mercado, aí, os dados de IFIX que nós temos, tá? Vamos observar aqui primeiro o IFIX, tradicionalmente aí o IFIX no gráfico montanha, tá? É nele que nós o observaremos. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. A gente viu que o IFIX deu uma boa reagida, tá?
Por quê? Juros futuro começou a fechar a curva, né? Deu uma fechadinha na curva, e aí a gente vê que o IFIX correspondeu de maneira positiva. No ano, ele tem aí uma variação pequena negativa, aí, perto aí de 1%, pouco mais de 1%. A gente depois vai olhar isso daí no detalhe. A gente observa que está se segurando, né? Tentando aí se segurar. Ele sofreu bastante, operou abaixo dos 2.800 pontos, agora ele já volta a operar acima dos 2.800 pontos. Então, quase como que uma linha d'água, um ponto de respiro para o IFIX, num ponto onde a gente vê que muitos compradores entram, tentando aí defender a posição e pegar aí alguns fundos. Vale ressaltar que nós nunca tivemos uma diferença tão grande entre valor de mercado e valor contábil dos fundos imobiliários, ou seja, tem muita barganha de FIIs aí disponível. Tem muita barganha, pessoal. Então, vamos ficar atentos para essas oportunidades. A gente olha aqui o gráfico semanal do IFIX, está de novo aquele gráfico de linha, trazendo aí o desempenho dele histórico. A gente observa aqui o desempenho do IFIX desde 2012 até agora, que é o movimento, aquele topo, aquela empinada que o IFIX dá em 2019 e aquela queda acentuada trazida pelo coronavírus. Tá? Depois a gente vê um movimento de lateralidade do IFIX, que ele tem basicamente 12 meses que ele está no mesmo patamar. Deste ponto para o topo histórico dele, teria que subir aí pouco mais de 15% aí para voltar aquele patamar aí de topo, tá bem? Bom, 15% aí de alta, a gente estima aí um CAGR médio do IFIX de 10,5% ao ano aproximadamente. Precisaríamos aí de 1 ano e meio para que ele volte ao patamar. A gente está falando só de janeiro de 2023, caso ele mantenha aí esse padrão de desempenho, de desenvolvimento. Bom momento para quem quiser ficar acumulando cotas, tá? Se aproveite aí para acumular cotas e trabalhar essa composição do IFIX com toda tranquilidade aí, engordando o seu porquinho, fazendo novas compras, tá bom? Então, vamos trabalhar aí com esse percentual de crescimento para o próprio IFIX. Aqui, vamos pensar nas maiores altas, nas maiores baixas, nos top volumes negociados. Primeiramente, o IFIX no ano, uma queda de 1,48 no ano, tá? Essa queda aí de 1,4, uma volatilidade de 4,09. A gente observa que o IFIX ele é menos volátil do que os fundos que compõem ele. Isso acontece porque correlação negativa dos ativos que estão dentro da carteira, quando um sobe, o outro cai, embora eles sejam mais voláteis, como tem uma correlação negativa dentro da carteira, seguram a volatilidade do IFIX. Em termos de dividend yield, aqui a gente vai ter as amortizações também que são contabilizadas para essa plataforma, então a gente vai desconsiderá-las. A XPC tem recebido multas aqui por parte da Petrobras, eu também vou desconsiderar ela, e aqui eu vou partir de HCTR para baixo como os melhores pagadores de dividendos. Então, eu vou tirar aqui, trazer para cá a minha imagem, a gente tem aqui de HCTR para baixo, tá? HCTR pagando 13,63, seguido de Bari, Abit, REC-R, BBF11B e TORD. A gente vê entre as primeiras posições aqui, 5, 6 primeiras posições, somente um fundo de tijolo, tá? E depois temos aí demais fundos de recebíveis imobiliários. Outra laje que paga bem, uma laje de situação delicada, que é a XPPR, BBPO, outro fundo aí num ponto delicado, tá? Tem uma certa dúvida com relação ao futuro do fundo, pelo menos dos contratos que acontecerão aí em breve, e vamos observar qual será a geração de receita e a destinação dos imóveis, o que será feito, vale acompanhar. Eu acompanho de fora, mas tem aí um belo yield aí de 10,74. BCRI, Canip, Rect, outro fundo de tijolo numa posição delicada, aí um fundo alavancado, muito exposto à Alphaville, uma região também complicada, com uma vacância alta, acima de 30% na média. Ou o LG, outro fundo de tijolo complicado, tá? Tem aí uma vacância muito grande, o inquilino saiu, eram 2 imóveis, 2 inquilinos, então está numa atuação delicada. Tigar,
desenvolvimento, ali virou um fundo híbrido, na verdade. Tem desenvolvimento, tem ativo performado, tem cota de outro FII, tem recebíveis, tem de tudo um pouco aqui em Tigar, é um fundo híbrido, MFI, fundo de desenvolvimento, tem pago aí um yield de 9,7%, KNHY, Iridium também são recebíveis, depois a gente vê RBVA com um yield de 9,11%, também situação delicada. Eu estou querendo chegar aqui num fundo, pessoal, de tijolo que esteja aí numa situação um pouco melhor, tá? E com mais estabilidade, mais previsibilidade, a gente vê que não está aqui no ranking entre as posições de melhor pagadores, tá? Vamos ver se eu encontro um aqui. Vino 11, aqui é um fundo que eu consideraria aí um pouco melhor dentre as opções. A gente vê que tijolo, de fato, tem um yield um pouco mais amassado, né, em relação a um tijolo mais estável, sem grandes emoções, eu diria, tem aí um yield muito mais amassado. Ou seja, o quanto você recebe, se você está recebendo acima da média, você tem um risco maior do que a média, em sua grande maioria. Então, cuidado e atenção com isso, pessoal. Não caia na armadilha do yield, tá bom? Vamos falar agora das maiores altas da semana, do mês e aí também do ano, tá? Vou dar uma encurtada aqui nessas janelas, aqui ficaram extensas, né? Dá uma fechadinha aqui, a gente possa ver, tá? As maiores, vamos aqui falar dos mais do IFIX, dos maiores dividend yields, dos mais voláteis, maiores altas do ano, BBF11B, HCTR, XPCI, Abit, Iridium e Vegir. Só tijolo, é só recebível, basicamente um tijolo, tá? O resto é só fundo de recebível nas maiores altas, aqui as 5 primeiras maiores altas. Então, a gente observa aí o tijolo aqui, TRXF, tá? Entre as maiores altas do ano, o resto recebível. Esse tijolo aqui também, em breve, tende a cair da posição que ele ocupa, tá? Ele tinha aplicado aí um reajuste por IGPM, mas que já não vai ter mais efeito nos próximos meses. Aqui, conforme a distribuição dele venha a cair, as pessoas comecem a vender aí a cota que tende a cair. As maiores quedas do ano, SPTW, amortizando, HTMX, fundo de hotel, XPPR, HGRE, XPCM e o ULG. Tá? Então, as maiores quedas aí do mês e semana, a gente vai ter, aliás, mês e semana, porque a semana começou em maio, né? Tinha 31 de maio na segunda-feira, então a gente vai pegar aqui o mês de junho, as maiores quedas aí do mês, aliás, vamos pegar as maiores altas, né? Começa com positividade aqui. RCRB, GGRC, MAL11, XPIN e o ULG, tá? A gente tem aqui logístico industrial, shopping, logístico industrial, tá? Ele tem aqui um portfólio híbrido com fundos das duas categorias e RCRB, que é uma laje, aí, tá? Laje corporativa, tá com 7% de alta, depois de ter tomado muita socada. Aí a gente vai observar agora as maiores quedas, tá? Do mês de abril, FLMA, ABCP, HTMX, ALZR e HGCR, tá? 5 maiores quedas aí, mas não são quedas aí muito expressivas, considerando as duas primeiras posições. A ABCP está numa situação delicada, com questão aí de cobrança tributária pela Receita Federal, e o FLMA é um fundo aí que tem um hotel e uma laje no portfólio, tá? É um fundo aí pequeno e tem aí uma queda grande, tem aí um baixo volume de negociação, tem um baixo volume de negócios, baixo dividend yield e é muito volátil. Então, vamos ter cuidado com os ativos que a gente vai selecionar por na carteira, tá? Sempre fazendo aí jus a maior e melhor avaliação possível que você possa fazer. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Já encerramos aqui o nosso giro semanal de fundos imobiliários desta semana. Eu me despeço de vocês e desejo aí que
todos tenham um excelente domingo, tá? Desejo a todos vocês um bom domingo e a gente se fala no canal de fundos e também aqui no YouTube. Tchau!